Olá, seja muito bem-vindo. Inicia agora mais um programa Vida, Desafios e Soluções. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Em seu discurso na entrega do Oscar 2016, o ator Leonardo DiCaprio falou que a mudança climática do nosso planeta é a ameaça mais urgente confrontando a nossa espécie. No Brasil, o rompimento da barragem de Rejeitos em novembro de 2015 destruiu o distrito mineiro de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais. É o maior desastre do gênero da história mundial nos últimos 100 anos, com graves consequências ambientais. Ouvimos muitas vezes o questionamento: que mundo deixaremos para as gerações futuras? Sem nos darmos conta que a geração futura somos nós mesmos, pois a reencarnação é um fato. Sendo assim, qual a visão do Espiritismo sobre a mudança climática em nosso planeta? Como trazer o progresso e o desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente? Para conversar conosco sobre a nossa hora no planeta, recebemos no programa de hoje Marta Neves, coordenadora da Gestão do Saber Ambiental da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e Bianca Secato, integrante desta equipe. Agora é a nossa hora no planeta, a hora do saber ambiental. O assunto ecologia e relacionado com o espiritismo, ele foi um encontro de pessoas que estudavam, que se envolviam com o espiritismo e também tinham esse olhar de cuidado ambiental, ou seja, por interesse pessoal ou por atuação profissional. E ao nos encontrarmos em grupos de estudo, percebemos a oportunidade que tinha de mostrar essa presença de olhar ecológico na própria doutrina espírita. E aí foi feita uma proposição de um projeto que fez sentido para a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes no início, e lá lançamos então em termos de administração, de educação. Eu sempre tive interesse na área e ingressei na Faculdade de Gestão Ambiental, sou graduada em Gestão Ambiental, e nos meus primeiros semestres eu vi as propagandas na casa, que a casa tinha um trabalho de convergência entre espiritismo e ecologia, e me interessei. Ingressei primeiramente na gestão ambiental da Sociedade Bezerra de Menezes e posteriormente no saber ambiental da Félix. Eu acho que o Leonardo DiCaprio aproveitou o momento para colocar uma questão muito urgente, não só a questão das mudanças climáticas, mas todos os impactos que as ações do homem têm no meio ambiente são extremamente urgentes. E foi extremamente conveniente ele tratar desse assunto para uma comunidade que muitas vezes não tem esse contato diário. Eu acho que a natureza já demonstrou muito isso, que é urgente, que nós somos muito vulneráveis, porque o planeta ele pode se reorganizar, ele se adapta, mas nós, enquanto espécie, podemos não sobreviver. E isso está muito ligado ao que ele disse, assim, de procurar para fazer as cenas do filme, O Regresso, se precisou procurar no planeta uma área com neve para poder ser filmado. Entre outras circunstâncias que a gente presencia hoje, né? Todos os impactos do homem têm sido extremamente graves, e os desastres ambientais que a gente vê hoje, eles são a consequência de uma relação que a gente tem estabelecido nos últimos anos. E eu acho que esse momento serve para as pessoas começarem a refletir se a sua relação com o meio, se a sua relação com a natureza está realmente satisfatória ou não. Repensar os seus pensamentos, as suas ações, suas posições, seu conhecimento em relação à natureza. Eu acho que foi extremamente conveniente a fala dele. Eu acho que a gente pode exemplificar muito com a tragédia que nós temos no nosso país, que foi de Mariana, que fez 4 meses. E ali eu acho que a gente pode explorar de forma ampla nesse sentido. Nós temos uma tragédia na vida de muitas famílias,
tragédia no sentido de perda de pessoas, das condições de vida que elas estavam, do descaso, muitas vezes do descuido de responsabilidade com essas pessoas, fora toda a questão ambiental, de ecossistema, da flora, da fauna, dos recursos hídricos, da redução de pesca, da questão do turismo. Bom, eu acho que tem uma saúde física e espiritual ali muito configurada. A lei de conservação, né? A lei da destruição, que faz parte também, que a gente vê nas leis morais, mas é uma lei de destruição que ela tem um ciclo natural, normal, que a própria natureza nos mostra. Do ciclo das estações, do ciclo de vida de um espírito enquanto está encarnado, da própria flora que nos mostra da semente, do desenvolvimento, até a criação de adubo, enfim, da decomposição, mas a destruição ali está muito abusiva no sentido da forma como o homem atua, do descaso, do descuido, de estar presente a lei da ação e da reação. E nos chama a atenção assim, nós enquanto seres encarnados, enquanto cidadão, o quanto a gente se apropria disso para também nos mobilizarmos para que isso não aconteça mais. De fiscalização, de nos apropriar de conhecimento e de ver os reflexos de tudo isso. Mariana, eu acho que é uma grande tristeza brasileira nesse momento. Eu acho que ele é, ao mesmo tempo, o maior alerta e a maior vergonha nesse momento. A gente deixar isso acontecer e continuar acontecendo. Infelizmente, Mariana, apesar de ser a maior catástrofe ambiental dos últimos tempos, não é a única. Existem muitos desastres ambientais acontecendo ao redor do mundo. E eu acho que serve de alerta para as pessoas começarem a repensar um pouco. Porque apesar da gente não ter o poder político, nós como cidadãos político, econômico, de realmente efetivar uma mudança nisso, nesse cenário atual, toda a política e a economia é um reflexo das nossas ações individuais. Então, eu acho que serve para a gente repensar as nossas ações individuais, em âmbito individual. Será que o desastre da Mariana também não é uma consequência das minhas ações, do que eu compro no meu dia a dia, da forma que eu vivo, do resíduo que eu gero? Será que todos esses desastres não são intensificados pelas nossas ações, nosso modo de vida, nosso modo de se posicionar no mundo? Eu acredito que não temos soluções absolutas. Se tivéssemos, ainda não estaríamos discutindo essa questão. Mas eu acho que o momento ele pede uma reflexão. A transição planetária pede uma reflexão. As catástrofes ambientais pedem uma reflexão. O ser humano ele está extremamente vulnerável no planeta, sim. Mas antes dele estar vulnerável, temos centenas de espécies ameaçadas, vulneráveis, ecossistemas, comunidades que não têm a mesma tecnologia que nós, os mesmos métodos que nós para se defender. Então eu acho que é um momento de reflexão. O Espiritismo, ele apresenta um caminho para essa reflexão. E um excelente caminho, que permite às pessoas reverem as suas posições, reverem os seus pensamentos, as suas atitudes. Eu acho que, se baseando na doutrina espírita, a gente consegue exercer muitas mudanças positivas no mundo hoje. Só que a gente tem que começar a pensar um pouco mais no outro. Eu acho que a empatia, a caridade, a solidariedade que o Espiritismo prega são soluções muito eficazes, se é que a gente pode elencar uma solução geral. Porque se a gente começar a se colocar um pouco no lugar do outro, ou no lugar das pessoas que estão sofrendo, nas zonas mais extremas da Terra, nos continentes mais pobres, nos continentes que sofrem esses desastres ambientais com mais frequência, ou na própria região de Mariana, a gente vai ter atitudes diferentes. A questão que o Evangelho coloca de façais aos outros o que quereis que fizessem por vós, é essencial, porque se a gente estivesse naquela situação, será que o descaso que a gente vê hoje é o que a gente queria? Será que a gente não queria que as pessoas nos estendessem um pouco mais a mão, seja com alimento, seja com água, seja com uma solidariedade? Eu acho que o Espiritismo apresenta esse caminho em
reforma íntima, reforma moral da sociedade, é o principal caminho para acabar com as crises ambientais. A crise ambiental ela é uma consequência da crise humana, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da soberba que ainda está presente na sociedade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente realmente compreender o Evangelho, compreender a mensagem de Jesus, a gente vai conseguir compreender que o mundo não é um objeto e respeitar ele de uma forma que a gente gostaria de ser respeitado. Sim, o saber ambiental Fergus, ele foi se estruturando e hoje ele é um setor de gestão saber ambiental com o propósito de fortalecer iniciativas que já são desenvolvidas por casas espíritas para troca de experiências, para impulsionar ou até ajudar a desenvolver iniciativas que venham para essa questão do cuidado ambiental. E social, de alguma forma, de ajudar a articular com iniciativas já locais e poder se fortalecer. E para isso se participa de eventos nas sociedades espíritas, ou se faz muito intercâmbio por e-mail. Já nos fizemos intercâmbio com outros estados, com Paraíba, na cidade da Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, recentemente no Paraná, o intercâmbio no Congresso do Paraná. Então, nos enriquece muito também enquanto grupo de trabalho que vem desenvolvendo essa troca. E as obras que são desenvolvidas, né? Desenvolvemos uma cartilha voltada à preservação ambiental e à atuação das casas espíritas, que trata de legislação, que trata de dicas em termos de tratamento de resíduos, de que forma se pode se posicionar em relação a isso no seu cotidiano. Livros infantis, que foi a série Cuide Mais, com o primeiro livro Roboclável, agora o Espetáculo das Águas. E a própria federação, com a sua política ambiental, lançando a revista Reencarnação com essa temática. Então, ali a federação se posiciona com um olhar de sustentabilidade econômico, sociopolítico, cultural, no aspecto ambiental. Então, mostra a visão também da federativa, trazendo isso de uma forma presente, numa dimensão ampla também, né? Eu já atuava um pouco na área de gestão de resíduos sólidos, e a cartilha, ela veio com um resultado da própria Federação Espírita, que tem muito o intuito de se melhorar ambientalmente, de ter uma postura ambientalmente correta. E a partir do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da sede da Federação, a gente conseguiu compilar materiais que servissem para outras instituições espíritas, outras casas que quisessem se adequar. A cartilha ela tem todo um arcabouço teórico, que tem o objetivo de informar as pessoas, passar conhecimento, tirar as dúvidas sobre os conceitos que são adotados hoje em dia. Tem informações legais, onde eles podem buscar mais informações. E tem todas algumas dicas de como eles podem se adequar ambientalmente para minimizar os impactos da casa, nesse âmbito dos resíduos sólidos. Sim, é claro que esse movimento, ele é um movimento que ele vai agregando, ele tem que ser um movimento ecológico no sentido assim de ir agregando parcerias, instituições para essa troca e que vai crescendo e se alimentando. Então, inicialmente nós tivemos uma parceria com o Instituto Venturi para estudos ambientais, de auditoria, de olhar dos resíduos produzidos na federação. Fomos nos desenvolvendo em termos de um olhar de parceria também educativa com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E outras parcerias como o Ministério Público, nas próprias obras infantis que eu mencionei, o Roboclável e o Espetáculo das Águas. O Instituto Francisco Valdomiro Lores, pelo Movimento de Educação para a Paz. Então, são várias vertentes que a sustentabilidade passa, que é pela questão do humano, do cultural, do econômico, do social e do ambiental propriamente dito. Na verdade, eu tive a sorte de estudar num ambiente acadêmico muito receptivo a essas questões, assim. Então, muitos professores meus, inclusive, foram parceiros em atividades dentro do saber ambiental. E a questão espiritual sempre foi muito bem recebida, assim, seja com dúvidas para expor debates, expor discussões, ou, enfim, o ambiente, ele é um ambiente de todos, e quem atua na área ambiental tem essa consciência de que a gente não pode se limitar a uma religião ou uma determinada área de estudo.
Então, qualquer instituição que chega dentro de um ambiente de estudo com interesse de progredir ambientalmente é bem-vinda e é receptiva. Eu tenho certeza que outras religiões que quiserem se inserir também, que procurassem uma instituição de estudo, também seriam bem-vindas. Porque o objetivo é esse, é difundir uma sociedade ambientalmente adequada, independente da crença, do credo, da cor, da origem, seja do que for. É uma metáfora que é feita com a educação ambiental, que geralmente se usa 3 R's, né? O reduzir, que é reduzir resíduos, reduzir os materiais que a gente descarta para a natureza, reutilizar o que a gente pode reutilizar, evitando consumir mais recursos da natureza, e a própria questão da reciclagem, né, de voltar a materiais para um ciclo produtivo. E aí se faz um link de reduzir aquilo que nós não precisamos mais carregar conosco enquanto trajetória espiritual. Porque talvez mecanismos que a gente tenha desenvolvido de convivência que talvez não sejam mais úteis para esse nosso momento de vida. Então, talvez um espírito mais competitivo, às vezes a questão de não tanta tolerância, de sobrepor a nossa opinião. Isso talvez num momento agora que nos exige mais o quê? Solidariedade, cooperação, uma vivência que seja mais compatível com o mundo em regeneração. E reutilizar aquilo que a gente já conquistou como ponto forte. Talvez de escutar mais, de construir mais de forma solidária, desenvolvimento da nossa capacidade de inteligência, desenvolvendo com a moral, mais tolerância, escutar e integrar mais diversidades, perceber a importância dos outros seres, seja seres humanos, ou seja todas as outras espécies, para nós bem viver neste planeta. E o reciclar seria esse próprio processo ser uma reciclagem nossa enquanto espíritos, o processo de reforma íntima, né? Então seria assim uma educação ambiental esse primeiro ambiente que somos nós mesmos enquanto espíritos em evolução. Eu acredito. Na verdade, a minha geração eu já vejo que é o resultado de uma mudança de pensamento. Tanto que durante toda a minha criação, a preocupação ambiental esteve presente, talvez não num grau tão elevado quanto é hoje, mas esteve presente. E eu acho que as crianças cada vez mais procuram isso, procuram fazer diferente. E eu acho que as pessoas têm que se preparar muito emocionalmente para aceitar o diferente das crianças e das gerações que estão vindo. Eu acho sim que as gerações estão vindo mais preparadas, mais abertas, mais receptivas, e cabe a nós aceitá-las e conviver de uma forma que isso realmente leve a sociedade a um progresso. Quando buscamos entendimento e vivência espírita, surge-nos, consequentemente, a consciência planetária, pois estamos aqui e agora, neste planeta, onde todos que o habitam passam pelo processo regenerador. Sendo assim, como cada um de nós pode contribuir com o meio ambiente físico, mas também com o meio ambiente espiritual? Uma preservação ecológica e espiritual, eu acho que a gente pode fazer o vínculo com a psicosfera, né? Então, a psicosfera, esse nossa carteira de identidade, vamos dizer assim, que ela está impregnada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nosso campo vibracional, que é o que vai estabelecer as sintonias que a gente escolhe também, né? E a psicosfera, como é que nós estamos tratando essa nossa psicosfera, frente também a tudo que a gente vive hoje, né? Sejam aspectos, assim, muitas vezes preocupantes, seja de mundo, seja de país, seja de estado, várias coisas assim que nos deixam às vezes preocupados, mas manter um equilíbrio, o pensamento positivo, verificar o quanto por que nós estamos aqui nesse momento, que aprendizados nós podemos ter e manter o nosso sentimento de uma forma esperançosa, não se deixando contaminar muitas vezes por tanta preocupação e um derrotismo, um desânimo que muitas vezes estão presentes, mas a gente fazer a nossa parte de nos manter num equilíbrio, numa sintonia com a espiritualidade maior, que ajude também numa psicosfera planetária, de coletividade. Eu acredito que
a gente já sabe que o nosso planeta Terra ele é o reflexo de um mundo espiritual muito mais estruturado. E eu acho que hoje a gente se prende muito nas coisas negativas da nossa sociedade, assim. E a gente acaba reproduzindo mentalmente essas questões e, consequentemente, a gente vai reproduzir na nossa atitude. A gente é o que a gente pensa. Então, eu acho que manter uma psicosfera limpa hoje é, em certa forma, se abster um pouco da violência, se abster da crueldade, da maldade, dos desastres, de toda a negatividade que permeia a sociedade. É, tentar conquistar em si, na sua casa, no seu pensamento, que seja algumas ações positivas, pensamentos positivos. Tentar ver o que a gente pode usar essa situação atual, como a gente pode melhorar o nosso pensamento, e a partir daí a gente vai melhorar automaticamente o mundo. Uma pessoa que pensa de uma forma positiva, ela vai agir de uma forma positiva. Acho que isso é essencial. Sim, é uma iniciativa assim, muito nobre que a UME vem desenvolvendo. Então, inicialmente, a iniciativa de Gravataí, de levar para a Câmara de Vereadores, na noite do dia 16, às 20 horas, Espiritismo e Ecologia tratado pelo André Trigueiro. E em Esteio, na manhã seguinte, também na Câmara de Vereadores, às 9 horas, com o foco em vida é a melhor opção, que também é um livro recente, que ele traz essa questão de sustentabilidade, mas traz bem na dimensão humana de prevenção ao suicídio, de valorização da vida. E é uma abordagem muito sensível que ele traz, porque é um tema preocupante de política pública hoje, de saúde pública, mas de uma forma assim, reflexiva e que nos mostra, assim, nos instiga que iniciativas nós precisamos ter, que cuidados nós precisamos ter frente a esse tema. E na tarde do dia 16, logo que ele inicia a jornada aqui pelo nosso estado, ele dá essa mesma palestra, Viver é a Melhor Opção, também na Sociedade Bezerra de Menezes, às 14h30. Então é uma vinda assim que sempre quando ele vem se procura aproveitar muito pela sensibilidade, pelo poder de comunicação que ele tem e do potencial de reflexão que ele nos traz, né? Os livros que eu mencionei, tem o blog do Saber Ambiental e temos o e-mail ambiental@fergs.org.br. E é muito rico assim, as trocas que nós temos feito, tanto com as sociedades espíritas aqui do estado como fora. Inclusive que relataram experiências no próprio Congresso Espírita, já em 2 edições. Foi muito rica, porque assim, tivemos casas de Juí, de Porto Alegre, da Serra, que foram relatando características específicas da sua região. Então, assim, algumas até assim, não sabiam se divulgavam ou não, porque parecia ser atividade simples, mas são atividades que naquele contexto faz diferença e que pode talvez ser replicada por outras casas. Então, por exemplo, um simples fato de reduzir resíduos, como copos plásticos e substituir por outros materiais, ou de fazer o trabalho específico com evangelização, de fazer um trabalho com educação ambiental da cidade. Então, onde tu vai fortalecendo iniciativas que tu não reinventa uma roda, mas tu vai potencializando o que já tem naquela localidade, cada um cumprindo o seu papel. A doutrina espírita no seu aspecto filosófico, de ciência, de religião, o órgão ambiental procurando aproveitar essa educação para ações concretas de preservação ambiental. Então, foram várias dimensões apresentadas e que se complementam. Eu acho que chamadas de preservação ambiental já temos o suficiente. A questão agora é realmente percebermos assim, o nosso papel nesse mundo em regeneração e o quanto podemos aproveitar isso para nos regenerarmos coletivamente.
e estarmos atentos assim, que iniciativas vamos desenvolver, estudar o contexto onde nós estamos, sabendo assim que as iniciativas elas causam repercussão, buscarmos informações, por exemplo, podemos querer fazer vários tipos de coletas de materiais, mas estarmos atentos que destinação vamos dar, que cuidados podemos ter. Então, assim, possibilidades há várias. Precisamos ter os pés no chão e ver assim que responsabilidade cada um dos nossos atos tem. Isso seja para a questão ambiental, seja para a questão de vivência de forma geral no nosso contexto. Eu só gostaria de falar que, apesar de todo um momento teoricamente triste que a gente vive, onde muitas catástrofes ambientais são presentes, eu acho que a gente tem que buscar sempre o nosso aprendizado com isso tudo, sempre buscar um pensamento mais positivo, buscar as nossas lições individuais e coletivas e começar a pensar em que sociedade a gente quer viver, em que planeta a gente quer viver. Se o nosso modelo não está dando certo, então vamos pensar e ser positivos com como a gente quer que seja. A gente quer que seja um planeta solidário, então por que não começar a tentar ser solidário? Se a gente quer que seja um planeta respeitoso, por que não começar a tentar ser respeitoso no nosso dia a dia? E eu acho que essas pequenas mudanças que impulsionam uma mudança coletiva. Não deixe de acessar o nosso portal www.fergs.org.br e fique sabendo de tudo o que acontece no movimento espírita do nosso estado. Aproveite! Até um próximo programa. Tchau! Vida, desafios e soluções.